Então, bem-vinda, audiência, a essa gravação que está sendo feita na sexta-feira, às 11 da manhã, do dia 11 de agosto. E uma breve introdução, mostrando a imagem que eu acho importante para a gente localizar, do continente africano e da África Ocidental. A gente vai falar hoje do que está acontecendo na África Ocidental, mais especificamente nos países Mali, Burkina Faso, Guiné e o último, que foi o último rebelião que houve, no caso do Níger. Todos esses países fazem parte dessa região que se chama o Sahel africano, que fica entre o Saara, ao norte, e as savanas que ficam ao sul. Todos esses países são ex-colônias francesas que, mesmo depois de independentes, seguiram com alto grau de dependência. Inclusive, o Jones caracterizou como países semicoloniais pelo seu grau de subordinação. E é uma relação que interessa, inclusive, muito a França, essa relação de dependência, até porque até a França depende desses países e se beneficia. Aproximadamente cada 5 lâmpadas acesas em Paris, uma delas é gerada com urânio do Níger. 85% da produção de urânio do país fica com essas multinacionais francesas. E aí, Jones, muito bem-vindo. O Jones Manuel é historiador, comunicador social, militante comunista. E, para iniciar nossa conversa, eu gostaria que você contextualizasse brevemente esses países. Quais foram as condições internas e externas que levaram a esses movimentos? Primeiro, agradeço o convite, Sofia, Raul. Raul, a gente não teve a oportunidade de se conhecer pessoalmente ainda. Sofia, a gente se conheceu em 2015, no congresso da UJC, na UF, na Federal Fluminense. Não foi isso, Sofia? Foi inveja da boa memória. Pronto, era o prédio da economia, tinha um auditório Florestan Fernandes, lembro até hoje. Veja... Vocês são muito jovens ainda, eu imagino que era bebezinho nessa época. Em 2015 eu tinha 25 anos. Verdade da Sofia agora? E aí, vamos lá. Primeiro, assim, eu venho num esforço de tentar debater o colonialismo, o neocolonialismo, a dependência, inclusive tentar trazer à baila, os autores marxistas africanos. Quando eu decidi lançar, junto com Gabriel Lande, o livro Revolução Africana, uma ontologia do pensamento marxista, era muito difícil você achar disponível, por exemplo, textos de Tomás Sankara, de Samora Machel, de Agostinho Neto, de Amilcar Cabral, inclusive até paradoxal, porque alguns desses autores escreviam em português. E mesmo assim era muito difícil você achar esses textos circulando no Brasil. De tal sorte que para a gente pode parecer algumas coisas meio que difíceis de entender, porque a gente não acompanha o dia a dia das notícias, dos debates, das lutas, da produção, inclusive, de África. Inclusive, nos últimos anos, o que circulou de autores africanos foi majoritariamente autores africanos não marxistas ligados a perspectivas pós-coloniais ou decoloniais, como, por exemplo, Achille Mbembe, que ficou muito famoso no Brasil a partir da noção de necropolítica. Faço essa introdução para dizer o seguinte, veja, quando a gente estava na escola, eu sempre me fiz a pergunta, por exemplo, de por que toda vez que a gente escuta falar de África, a gente só escuta falar de pobreza, de miséria, de fome, de HIV, de criança morrendo e por aí vai, Porque o ensino de história na escola é uma coisa muito deshistoricizada, Parece uma coisa meio que sempre foi assim, ninguém sabe muito bem por quê, que sempre vai ser assim. Como a gente bem sabe, a África passou por um processo de colonização que se inicia já no século XIV, mas que tem seu processo de roedura da África, como chama a professora Leila Hernandes, a partir do século XIX, que basicamente o continente quase que inteiro é dominado pelas potências imperialistas europeias, Aquela parte ali inteira do norte da África, pegando a África Ocidental, é quase que completamente dominada pela França. Aqui vale uma certa notinha teórica, É sempre importante lembrar que os autores liberais, defensores do iluminismo, da democracia, dos direitos do indivíduo, como Alex Tocqueville, famoso pelo seu livro A Democracia na América, defendia total e absolutamente a colonização francesa em África, inclusive todos os extermínios daí derivados. Tem um trecho que o Alex Tocqueville reclama das autoridades francesas porque elas estavam tratando os africanos com muita condescendência, e eles não eram seres humanos, precisavam ser exterminados e dominados frente a qualquer resistência
que oferecessem ao processo colonial. Essa colonização de África é total, com uma readequação brutal das estruturas produtivas, relações familiares, cultura, religião, os intentos de acumulação capitalista, né, dos estados europeus. E aqui tem até outra curiosidade sociológica, que é o colonialismo ocidental provocou o empobrecimento das relações humanas, né? Então, nos dias atuais, tem muito um debate sobre novos padrões de gênero, novas relações familiares e por aí vai. A ideia de um dualismo de gênero e de que família é necessariamente uma família monogâmica, isso foi estabelecido no mundo inteiro na base da bala, né? Na base da violência. Porque você tinha várias formas de relação de gênero, de relações familiares, de relações amorosas, de relações religiosas, de relação do ser humano com a natureza, por exemplo, em África, que foram destruídas pelo colonialismo. Pois bem, avançando um pouquinho, no pós-Segunda Guerra Mundial, começa uma onda de descolonização global, né, que atinge a África e a Ásia, a maioria da humanidade, a propósito, e você vê surgir vários projetos anticoloniais, sejam projetos nacionalistas que não reivindicavam uma alternativa ao capitalismo, mas sim um capitalismo centrado nacionalmente e reivindicando uma forte identidade nacional negada pelo colonialismo, como o caso do projeto Nasser no Egito e o pan-arabismo, sejam projetos socialistas não marxistas, que também tinha bastante, sejam projetos marxistas, ainda que algum grau de ecletismo, né? A exemplo da independência de Gana, liderada pelo Kwame Nkrumah. Esses projetos, infelizmente, com o passar do tempo, são derrotados, ainda que tenham logrado grandes coisas, porque a gente faz um balanço das lutas coloniais do século XX, essas lutas foram derrotadas, mas a gente não pode negar que foram regimes de apartheid derrotados, a libertação nacional foi conseguida, em muitos casos feita uma reforma agrária, construído o pouco que existe de sistemas de saúde, de educação, de assistência social e por aí vai, até algum grau de industrialização, de infraestrutura nacional, mas esses projetos foram derrotados por um processo muito longo que não vale aqui a gente aprofundar, e vem o neoliberalismo, né? A onda neoliberal, que, como o Domênico Lossurdo corretamente aponta, o projeto neoliberal é uma contra-revolução burguesa e neocolonial, porque ela visa reduzir todos os graus de soberania e de tentativa de superação da dependência realizados nas décadas anteriores. A África, basicamente, fica no lugar de país dependente, subordinado, aliás, o continente africano fica no lugar de território dependente, subordinado a divisão internacional do trabalho, inclusive com todos os problemas legados pelo colonizador, aprofundado e com a consolidação de elites nacionais subordinadas, né, esse processo neocolonial de exploração. É interessante, Raul, quando eu estava na graduação, eu lembro que eu li um livro do François Chesnais, acho que é A Mundialização do Capital, e aí tem uma parte do livro que ele dá os dados de investimento estrangeiro direto, né? E ele mostra, claro, os territórios que eram o maior receptor de investimento estrangeiro direto. Era interessante que a África era o continente que menos recebia investimento estrangeiro direto, que eram concentrados no Japão, na Europa Ocidental e nos Estados Unidos, um processo de descapitalização brutal de África, ao mesmo tempo em que seguia sendo um continente com papel fundamental no fornecimento de matérias-primas, de petróleo, de minério, de cacau, de banana, ou seja, um processo, inclusive, quase que clássico de colonialismo, que é sugar, e nem o básico de uma infraestrutura, até para garantir uma exportação mais eficiente desses produtos primários, foi construída. Acho que um exemplo clássico disso é a Costa do Marfim, né? Que é um dos maiores produtores do mundo de cacau e outros produtos importantes, por exemplo, para a indústria de chocolate europeia, né? Porque a gente fala em chocolate suíço, chocolate belga, na Suíça e na Bélgica, a gente não nasce um pé de cacau, né? Então, assim, e o país sem infraestrutura, destruído, mais de 40% da população na miséria e por aí vai. Pois bem, nos últimos 15 anos começou um movimento global marcado pela ascensão da China. A China vem fazendo um processo de ascensão pacífica nesse momento, que não significa que seja dado de uma vez para sempre, que ela vem disputando
espaço no capitalismo global e reordenando a divisão internacional do trabalho e o comércio capitalista global a partir de uma diplomacia de persuasão que não está centrada na força militar, em que a China oferece crédito barato de longo prazo, transferências tecnológicas, acordos comerciais e por aí vai. Não significa que a China seja boazinha, não significa que seja uma ação anticolonial, até porque o comércio de China com os países de África é um comércio centrado naquele clássico padrão de dependência muito bem descrito pelo Raul Prebisch, da CEPAL, né? Que esses países exportam para a China produtos primários e importam produtos industrializados. Porém, contudo, estou dizendo assim, ó, eu quero comprar o petróleo de vocês e tal, fazer um acordo aqui de compra de 20 anos de petróleo, e em troca, esse acordo comercial, eu vou construir 2 hidrelétricas, eu vou ajudar vocês a ampliar a rede de distribuição de energia elétrica, vou construir estradas e por aí vai, e há um crescimento substantivo da presença chinesa em todo o continente africano, em todas as... Jones, Oi? Jones, o tempo vai correndo e a gente... Foi ótima a tua introdução e necessária de localização, e tu chegaste ao ponto do conflito. Tu estás chegando ao ponto de conflito. Isso. Porque se a gente passeia por todos os países da África, nós vamos desde o início, Marrocos, Argélia, a ver a dependência que tem a Espanha e também a França de produtos, de commodities, enfim, e como os governos desses países, particularmente Marrocos, é pró-ocidental e por aí vai. Agora, neste momento, nós tivemos um levantamento no Níger, que a imprensa ocidental, obviamente, tira dele a parte da luta natural dos povos para se liberar da França e só coloca isso como uma, digamos, tentativa russa no conflito da OTAN, no conflito atlantista contra a Rússia, de entrada na África a partir do grupo PC Wagner, do grupo militar privado PC Wagner, para ir tomando espaços a Rússia também, junto com a China, dentro da África, como se a Rússia não tivesse estado nunca na África também, o que é outra mentira ocidental. Nesse cenário, há um jogo geopolítico muito importante que nós já conhecemos na América Latina, onde o imperialismo se desloca a sua potencialidade bélica e estrutural para um determinado foco. Obviamente que acusar a Rússia, isso tem a ver com todo o cenário que está posto, mas há uma divisão também expressa que tu acabas de mencionar e eu gostaria que tu a discriminasses melhor. Há uma divisão expressa também na comunidade africana. É importante lembrar que a África é um continente que tem mais países, e é apresentado para nós como um conjunto homogêneo, porque, na verdade, a colônia produziu isso, a colônia branca, ocidental, cristã e patriarcal produziu isso. Mas qual é a situação neste momento, por exemplo, nesse espaço? Qual é a conflitiva? A África está dividida claramente nas declarações de diversas organizações e países. Você encontra a África dividida neste momento em função do tema do Níger. Ninguém está falando de que não haja influência da China, obviamente, dos interesses da China, mas qual é o problema dos interesses da China se a vida toda a Inglaterra, França, o imperialismo norte-americano, a Espanha, tiveram interesses, Portugal, tu falamos de Amílcar Cabral, de Agostinho dos Santos, né? Esta semana, dias atrás, se fez mais um aniversário do assassinato de Tomás Sankara, por exemplo. Então, nós estamos conversando dessas figuras, mas agora, hoje, o tema Níger, como divide África, como nos mostra uma África pró-ocidental e uma África nacionalista, não estou falando de libertária, mas não estou falando de não capitalista, mas uma África que quer se independizar ou continuar seu processo independentista contra a França e as demais potências colonizadoras ainda existentes. Jones. Perfeito. O que marca o tema Níger?
Eu tentei fazer esse breve histórico para explicar uma pergunta que, por exemplo, Sofia citou o dado de que mais de 80% do urânio do Níger é consumido pela França e que o Níger não fica com basicamente nada dessa riqueza. Só que isso existe há mais de 40 anos. Então, assim, esse dado é levantado como uma das justificativas do golpe militar e da revolta antifrancesa. Só que a gente precisa dar um contexto de por que isso aconteceu agora e não há 10 anos atrás, não há 15 anos atrás. É só rapidamente fechando o argumento, essa presença de China em África, com a disponibilidade de crédito, disponibilidade de acordos comerciais, disponibilidade de transferências tecnológicas, de investimento em infraestrutura, cria um novo cenário para que, nesse momento, não protagonizado por organizações revolucionárias, não protagonizado pela classe trabalhadora, que elites nacionais, e aí, no caso dos países da África Ocidental, dado o seu grau de pobreza, desestruturação e condição semicolonial, como é clássico na história, as Forças Armadas são o braço mais organizado do Estado, enquanto ente burocrático, né, que tem melhor organização, melhor capacidade logística, melhor capacidade de intervenção no território nacional. Essas elites saem em cena na perspectiva de renegociar os termos da dependência. Nesse momento, eu estou convencido, pode ser que isso mude em breve, mas eu estou convencido que o que está acontecendo é que se abrir uma quadra histórica em que, assim como na época que existia um campo socialista, um movimento do terceiro mundista, um movimento dos não alinhados, havia condições para você renegociar os termos da dependência, buscando se apropriar mais da renda produzida pela exploração de matérias-primas, nesse momento há um cenário semelhante, dado a presença da China cada vez mais forte no continente africano, em menor medida a Rússia, a partir de 2018. E aí o que é que acontece? Não é coincidência que todos esses países, os golpes foram protagonizados pelas Forças Armadas. Isso já mostra um processo de que setores da alta burocracia do Estado semicolonial se dispõem a renegociar os termos da dependência vendo uma oportunidade. Claro que esses golpes militares, eles não podem ficar, usando a clássica expressão que eu acho que é do Sul, pendurado na brocha, né? Eles precisam galvar uma união nacional, um apoio popular. Esse apoio popular vem a partir de um discurso fortemente anti-francês, porque todos os países da África Ocidental da região ali foram colonizados pela França. A França ainda exerce um forte domínio neocolonial, não só do ponto de vista de exploração das matérias-primas, como, por exemplo, a União Monetária francesa, né? Basicamente esses países ainda usam o franco, mesmo a França não usando mais o franco porque aderiu ao euro, tem uma dependência gigantesca do ponto de vista, inclusive de treinamento militar, de fornecimento de armamentos, educacional. Os filhos e filhas das elites desses países vão estudar na França, né? Outra relação clássica, né? De sair da colônia para ir para a metrópole para ter acesso a uma educação formal de qualidade. Então você veja, são processos muito semelhantes, né? Frações militares se organizam, dão um golpe de Estado, assumem um discurso de salvação nacional, que seu país está na miséria, desestruturado, e que a culpa é dos franceses, e aí se precisa assumir um forte discurso anti-francês, esse discurso anti-francês e nacionalista vai tomando uma forma mais ou menos contra o neocolonialismo, mais ou menos anti-imperialista, e a partir disso um forte apelo à nacionalização de recursos naturais, na ideia de que o povo precisa usufruir desses recursos. Saiu uma pesquisa recente de uma agência europeia, que eu não vou lembrar o nome, que mostra que 80% da população do Níger apoia o golpe de Estado e o governo de salvação nacional. Assim, 80% da população apoia porque eles estão vendo uma possibilidade, quem sabe, de ter uma mudança nas suas condições de vida, de finalmente o petróleo, o minério, o urânio, o ouro do Níger ser usado para o benefício da população. Ainda que nesse movimento você tem algumas particularidades. Por exemplo, o caso da Burkina Faso é um pouco diferente do caso do Níger ou do Mali. No caso do Níger e do Mali, você tem um discurso quase que clássico de militares se colocando como a encarnação da defesa da pátria contra o invasor externo, que no caso é o francês, sem um discurso lá muito social ou socialista, ou qualquer coisa do tipo. No caso da Burkina Faso, o presidente Ibrahim Traoré, que também é militar, ele emula o Thomas Sankara, né? Inclusive na vestimenta, na boinazinha vermelha, do jeito pá e tal. E tem já uma retórica mais de falar de imperialismo, de citar Fidel Castro, de falar pátria ou morte, não sei o quê.
também porque, vale lembrar, Burkina Faso, nos últimos 6 anos, vem passando por gigantescos protestos de massa, tem uma geração de uma juventude que vem cada vez mais reivindicando Thomas Sankara. O Blaise Compaoré foi preso, e outros envolvimentos no assassinato do Sankara, e você já tinha um país em ebulição. Então, por exemplo, diferente do Níger e do Mali, que foram golpes militares que em seguida mobilizaram de forma quase que plebiscitária, quase que, usando o termo clássico do marxismo, bonapartista, né? Você dá um golpe de Estado, toma o poder, e aí, em seguida você mobiliza o povo enquanto massa mais ou menos desorganizada para legitimar aquele processo. Na Burkina Faso você vinha há muitos anos tendo protestos de massas, greves, passeatas e por aí vai. Mas o elemento unificador, me parece, desses processos, com possibilidade de desenvolvimento diferente, né? Porque é isso. Na Burkina Faso, por exemplo, dá para falar da possibilidade de uma classe trabalhadora assumir um protagonismo maior. Dado o maior histórico de organização popular, a própria Revolução de Agosto, que foi derrotada, mas que está na memória do povo, a figura onipresente do Thomas Sankara, inclusive a presença de vários revolucionários históricos da Revolução de Agosto, que estão agora no governo do Ibrahim Traoré. No Mali e no Níger, a coisa é diferente, é muito difícil falar. Por exemplo, não dá para falar em movimento sindical no Mali e no Níger, né, gente? Porque, assim, é uma pobreza generalizada com a agricultura de subsistência ocupando boa parte da classe trabalhadora e a exploração colonial francesa que se dá, inclusive, com presença direta do exército francês para garantir essa exploração neocolonial em que não dá para fazer greve, né, gente? Porque tem um soldado ali do lado de você armado, soldado francês com fuzil, assim. Então, por exemplo, no Mali e no Níger não dá para falar de movimento sindical, dá para falar, quem sabe, de a partir desses processos, quem sabe uma organização dos trabalhadores, uma presença mais dos estudantes, das camadas profissionais liberais, tentando organizar alguma coisa. Mas eu acho que o elemento unificador é uma tentativa de renegociar os termos da dependência, combatendo os aspectos mais brutais do neocolonialismo, só que uma tentativa liderada por militares. E aqui, só para fechar esse ponto, veja, no Brasil, a minha geração e a geração de Sofia tem uma visão muito reducionista dos militares, porque a gente só viu milico golpista, neoliberal, reacionário, racista. Então, assim, a imagem de milico para a gente é o general Vilas Boas e o Mourão. Porque, veja, na história dos países dependentes, coloniais e semicoloniais, a coisa não é bem assim, né? Vamos lembrar que, historicamente, você tem vários países com papel progressista, inclusive alguns até revolucionários de militares, né? Perón era militar, o Nasser era militar, o Kemal Atatürk na Turquia era militar, o Hugo Chávez era militar, o Thomas Sankara era militar, o Velasco Alvarado na Revolução do Peru era militar, o Luiz Carlos Prestes era militar, tivemos aqui o tenentismo e por aí vai. Ou seja, o papel dos militares é muito mais complexo do que aparece à primeira vista para quem cresceu no Brasil nos últimos 30, 40 anos. Claro, é para se ter uma desconfiança de militar liderando o processo? Claro que sim, porque militar tem arma, né? E é muito difícil dialogar, negociar com quem tem fuzil. Mas veja, não é porque o processo é militar que o processo necessariamente é reacionário ou antidemocrático, como eu vi algumas pessoas aqui comentando no Brasil. Em uma entrevista a um jornalista italiano concedida pelo um dos líderes do M62, mas é muito difícil falar o nome dele, Abdurrahmane Idi. Ele diz que está de acordo com o caminho tomado por Burkina Faso e Mali, e que recentemente expulsaram, né, os soldados franceses e abriram espaço para os russos. E aí ele fala que com Moscou podemos trabalhar de forma diferente. Acabou o tempo dos franceses na África. A minha pergunta é, nessa renegociação dos termos da independência, se organiza para uma mesma dependência, só que agora da China e da Rússia, ou se abre possibilidades para o país, de fato, se colocar enquanto um país soberano? Bom, soberano é muito, né? Mas que tenha a capacidade de ditar essas negociações, né? E que não esteja tão à mercê de países colonizadores. Veja, eu acho que a imprensa ocidental, no geral, vem hiperdimensionando demais a participação da Rússia nisso, né? A Rússia como grande vilã e por aí vai. Porque, assim,
Em 2019, teve um acordo militar da Rússia com a maioria desses países da África Ocidental, um acordo militar na ordem de 10 bilhões de dólares. Pô, pra gente que é pobre, trabalhador, 10 bilhões parece muita coisa, mas isso é um troco, gente. Assim, você comparar no universo de vários países, sabe? E no final, cada país vai ter o quê? Acesso a 1 bilhão? Isso é um troco. E aí, recentemente, na cúpula Rússia-África, a Rússia também fechou alguns acordos de cooperação militar e se comprometeu a doar 50 mil toneladas de grãos para esses países, dado que a Ucrânia era um dos principais exportadores de cereais, de grãos, e a guerra da Ucrânia causou uma hiperinflação do preço dos alimentos. Aí a gente pensa também, pô, 50 mil toneladas. Continua sendo muito pouco, assim. Veja, há um debate gigantesco aqui se a Rússia é um país imperialista ou não. Perfeito. Eu acho um debate muito interessante que a gente não vai fazer aqui. Agora, uma coisa é certa. A comparação entre Rússia e China é preciso ter cuidado, gente. Porque o papel da Rússia na divisão internacional do trabalho é muito pequeno, com exceção da exportação de gás, petróleo e armamentos. A Rússia é um país que não tem essa potência industrial, comercial, de investimentos pelo mundo, não, viu? Esse negócio de colocar a Rússia e China meio ali no mesmo top, no mesmo grau de importância, não é, sabe? Não é por aí que a coisa anda. Eu acho que a coisa mais importante nesse processo todo, embora a China tenha uma diplomacia mais discreta, é a China. Porque, por exemplo, vamos lá, gente. O Níger rompe o acordo de exploração de urânio com a França. Quem é que vai comprar o urânio do Níger? Assim, é a Espanha, é Portugal, é a Alemanha, é a China, sabe? O comprador potencial disso é a China. Então, a propriedade acionária de toda a exploração do urânio no Níger, por exemplo, 85% fica com os franceses e meio que 15% fica dentro do Níger. Não, 15% bem mais ou menos, né? Porque tem pagamento de royalties, tem, por exemplo, engenheiros franceses trabalhando lá que remetem rendas para fora e não sei o quê. Por exemplo, daria muito bem para, consolidado esse novo grupo político no poder, eles conseguirem renegociar com a China uns termos em que 40% da renda da exploração do urânio ficasse no país e que a China construísse hidrelétricas, barragens, melhorasse a infraestrutura hospitalar, elétrica e por aí vai. Isso faria muita diferença na vida do povo. Agora, veja, eu acho que isso, inclusive, diz muito sobre a história brasileira. Por exemplo, foi o que aconteceu no Brasil de 1930 a 1980. A gente superou a dependência? Não. Mas a gente reformulou os termos da dependência. Então, a gente passou a ter uma Petrobras, uma Eletrobras, uma Embrapa, uma CSN, sabe? Tudo isso que foi construído naquele período, naquele longo período desenvolvimentista. Gente, faz muita diferença ter uma Petrobras e não ter. O Brasil não deixou de ser um país dependente, mas faz muita diferença. Eu acho que o que está colocando esses países é algo nesse sentido, é renegociar os termos da dependência, não para eles se tornarem países verdadeiramente soberanos, mas faz muita diferença se você tem capacidade de oferecer, por exemplo, energia elétrica para 70% da população ou não. Você tem capacidade de oferecer, por exemplo, agricultura irrigada para aumentar a produtividade na produção de alimentos ou não, sabe? É basicamente, por exemplo, o que a China está fazendo com a Etiópia. A Etiópia continua um país dependente de um país subdesenvolvido, mas é um país que vem crescendo a uma taxa de 4% a 5% nos últimos anos e que conseguiu, por exemplo, ampliar a sua infraestrutura de estradas, a sua capacidade de fornecer energia elétrica, de fornecer água, sistema de transporte para a população. Então, assim, não deixou de ser um país dependente, mas é um país menos miserável, menos desestruturado do que era antes da parceria com a China. Jones, é muito pouco, veja, é importante dizer isso, veja, é muito pouco. Agora, para a gente, que mesmo num país de capitalismo dependente, brutal como é o Brasil, a gente tem água e tem energia elétrica. Para a gente pode parecer pouca coisa. Para eles, não tanto, assim, entende? Eu acho que prender isso na mente. Tu trouxeste minha última consulta, Sofia, que o tempo vai avançando, mas o Jones nos levou ao BRICS. Inevitavelmente nos levou ao BRICS quando ele comentava da Rússia, por exemplo. Sim, a Rússia não é isso tudo. Aliás, nenhum país no mundo, nem os Estados Unidos, é isso tudo, como é a China hoje em dia. Isso é um fato, já aconteceu, não é que vai acontecer a futuro. Já a China é a principal potência comercial produtiva, mas também
de aquisição de produtos, não só de commodities, mas o BRICS tem a solicitação de vários países africanos para fazer parte dele. Estamos ainda falando de modelos desenvolvimentistas e capitalistas, mas vários países. E esta semana, organizações que cuidam da economia na ONU declararam que a Rússia superou a Alemanha. É o quinto PIB. Em plena guerra contra o atlantismo, a Rússia agora é o quinto PIB do mundo, superou a Alemanha. Então, há um cenário em que a Rússia, China, obviamente, Rússia, Brasil, África do Sul, Índia e possíveis novos associados, dentre eles alguns da África, começam a discutir outras formas de correlação econômica. E essa correlação econômica acaba falando de também uma diferente correlação geopolítica de forças. Como tem a ver tudo isto que está acontecendo nessa região da África com o debate que acaba de acontecer também relacionado com o BRICS? Veja, eu tenho uma opinião meio polêmica sobre o BRICS, que não é a opinião da maioria dos amigos e amigas progressistas, que eu acho que no final o BRICS é um grande barulho por nada, viu, gente? Concreto e objetivamente, o BRICS eu acho uma união contraditória de países ali que não tem projeto afirmativo de soberania e que não tem projeção global, com exceção da China, né? Então, por exemplo, a BRICS, Brasil, África do Sul, dois países, com todo respeito, assim, relevantes no plano global, em termos de produção tecnológica, de produção militar, de produção industrial, de fluxos de capital, e por aí. A Índia, que tem um protagonismo regional importante, e a Rússia, que tem um protagonismo euroasiático importante, e quem tem projeção global realmente é a China. Então, na prática, muito mais importante que o BRICS é, por exemplo, a nova Rota da Seda, sabe, em termos de integração produtiva, de redesenho do comércio, de mudança de fluxos de investimento, por aí vai. O certo, me parece, é que a gente vive uma época histórica muito interessante, e essa é uma das coisas que me deixa mais triste, que me impede de parar de fumar, que é assim, a gente vive um momento em que há uma possibilidade histórica aberta para todos os países do mundo renegociarem seu papel na divisão internacional do trabalho. Então, aquela coisa que, por exemplo, que o Getúlio Vargas fez na Segunda Guerra Mundial, dá uma piscadela para o Hitler, dá uma piscadela para o Roosevelt, dá uma piscadela para o Hitler, dá uma piscadela para o Roosevelt, e no final ele fala assim, não, eu quero estar junto com vocês, mas eu preciso de uma siderúrgica, preciso que vocês me deem volta redonda. Se me deem volta redonda, eu viro um antifascista e entro na guerra junto com vocês para bater no Mussolini. Sabe, a possibilidade de negociar, de aproveitar o conflito entre China e Estados Unidos e conseguir arrancar muita coisa, tá dada. E tá dada para todos os países do mundo. Ano passado, quase não saiu na imprensa brasileira, Raul, infelizmente, que a imprensa brasileira não noticia nada, mas o Irã conseguiu arrancar um acordo histórico com a China, que em troca de fornecimento de 30 anos de petróleo, a China ia ajudar o Irã para passar por um processo significativo de industrialização, né? O Irã, nos próximos anos, tudo dando certo, pode deixar de ser um mero exportador de petróleo para se transformar nos países mais industrializados da sua região, do seu universo, a ligação. Veja, então, a gente poderia tranquilamente, por exemplo, estar fazendo o que a pequenininha Bolívia está fazendo. A Bolívia conseguiu entrar num acordo junto com alemães e com os chineses para, em vez de exportar o lítio não processado para se fazer placas de lítio na Europa ou na China, fazer isso no país. A Bolívia é um dos maiores detentores de lítio do mundo, então industrializar o lítio na Bolívia. Se isso der certo, a Bolívia vai virar uma potência industrial, a partir das várias ramificações que isso vai causar, nos próximos anos. Um país desse tamanho, com todo respeito à Bolívia, eu gosto muito dos camaradas bolivianos, mas um país desse tamanho, que não tem metade do potencial populacional, de recursos, de território do Brasil, sabe? E a gente aqui tá meio que parado no tempo, porque assim, até dando um pitacozinho de política interna, a gente foi aprovado um novo teto de gastos, acabou. Falar em industrialização no Brasil é delírio, acabou-se. Com um crescimento do investimento público de no máximo 2,5% ao ano, no melhor dos cenários, não tem industrialização nenhuma, vai ter uma outra política industrial ali, desconexa do conjunto da economia, e o Brasil vai continuar como um país que exporta minério, petróleo, soja, laranja e carne de vaca. Então, assim,
há uma oportunidade histórica. E essas placas tectônicas da geopolítica estão se movendo e a tendência é se mover cada vez mais. Então, por exemplo, a OTAN vai perdendo cada vez mais sentido. Cresce, infelizmente, pelo caminho da extrema-direita, mas cresce a pressão. Por exemplo, na França, para sair da OTAN, há uma postura cada vez maior de buscar projetos próprios. Na Índia, que cresce como nunca, o nacionalismo hindu, liderado pelo Modi. Na Turquia, cada vez mais atores regionais buscam seus interesses numa desconexão imediata com os Estados Unidos, uma vassalagem um pouco melhor, também cresce pelo mundo inteiro, discursos nacionalistas, soberanistas. O Japão, por exemplo, na corrida armamentista é uma recuperação do ideário do Japão imperial fascista, para se reafirmar de novo enquanto potência, para rivalizar com a China e tal. Então, veja, o mundo está em movimento de transformação gigantesca, e esse momento é um momento fantástico para, por exemplo, eu e Sofia, que teoricamente vai viver um pouco mais que você, Arthur, para a gente ver o Brasil superar o analfabetismo, universalizar o acesso à água, a energia elétrica, construir uma rede de trens de alta velocidade, de verdade, mudar esse caos urbano. A gente teria oportunidade de tranquilamente chegar assim para a China e dizer assim, meu irmão, vocês estão com capacidade produtiva ociosa nos serviços de engenharia complexa na construção civil. O bagulho é o seguinte, a gente tem um dos maiores ambientes urbanos do mundo, mas nossa urbanização é um caos, o transporte público é uma porcaria, a gente praticamente, mesmo com uma geografia favorável, a gente praticamente não tem trens, metrôs, linhas férreas. Então a gente quer triplicar as linhas de trens e metrôs do Brasil nos próximos 5 anos e quer começar a construir uma rede de trens de alta velocidade. Tem que fazer uma parceria com vocês, uma joint venture com as empresas chinesas, em que a gente reparte o lucro, a propriedade, mas assimilando tecnologia e produzindo parte disso no Brasil para criar uma indústria poderosa de trens no Brasil. Isso poderia ser feito. Isso não está sendo feito e não vai ser feito. O governo Lula. Então, assim, isso está colocado no mundo. Eu acho que boa parte dessas movimentações diz respeito a isso. A gente vive uma longa época histórica de redefinição da divisão internacional do trabalho. Alguns países estão aproveitando, como parece ser o caso do Níger, outros países não, como é o caso do Brasil, que a gente está aí, vendo aí, passeando, patinando, andando para o lado, enfim. Jones, isso que tu coloca, né, dessa reorganização da divisão internacional do trabalho, é muito importante para países como o Níger, porque isso modifica as condições da classe trabalhadora, inclusive recoloca ela para ter melhores condições de vida e melhores condições de luta. E aí eu sei que historiador não faz previsões, mas pensando em cenários possíveis, como que se pode, eu acho que para poder avaliar o futuro desses países e o quão progressista vai ser o resultado disso, tem que olhar para o movimento da classe trabalhadora, a organização e a pressão das massas nesses dados países. E aí a minha pergunta é essa, para a gente finalizar, como tu tem visto, tu falou um pouquinho de Burkina Faso, né? Mas como está a organização da classe para a pressão desses governos num sentido progressivo, ainda que não anti-imperialista, mas que, quem sabe, né? Porque eu tenho um discurso forte anticolonialista e anti-imperialista, quem sabe não a classe trabalhadora consegue se organizar para futuramente ter um sentido, né, mais anti-imperialista, digamos assim. Porque como você coloca, né, a gente começa, mas não sabe como termina, né, quando a classe trabalhadora está no jogo e na disputa política. É isso, Sofia. O histórico das últimas décadas desses países da África Ocidental é basicamente governos corruptos, ineficientes, subordinados ao neocolonialismo francês e europeu, que são sustentados pela França e que, se o povo reclamar, fazer alguma revolta por causa da fome, não sei o quê, é a base da bala e ninguém diz nada. Porque, assim, nos últimos anos, por exemplo, a França fez várias operações militares no Mali, matou milhares de pessoas, não saiu uma linha. Canto nenhum no Brasil, inclusive até na própria mídia progressista, viu, gente? Com exceção da revista Ópera, do Ópera Mundi, e um pouquinho do Le Monde Diplomatique Brasil, não dá para você se informar, não, que a França, nos últimos anos, com a desculpa de combater pirata, matou gente a rodo no Mali. Então, assim, há uma premissa aqui que é o seguinte, veja, esses governos,
oriundos de golpes militares, eles estão buscando legitimidade nacional, né? Para eles se manterem frente à pressão da União Europeia, dos Estados Unidos e tal, eles vão ter que ter um grau de legitimidade. O fato de ter um governo que se preocupe com algum grau de legitimidade interna, que não seja mero títere da França, já é um avanço. Porque para ter algum grau de legitimidade, você vai ter que estabelecer algum nível de diálogo com a população organizada, vai ter que ter algumas políticas redistributivas com alguma eficiência, vai ter que ter algum pudor, quem sabe, na repressão e por aí vai. Então, assim, por premissa, eu acho que você ter um governo que tem necessidade de ter algum grau de legitimidade interna, que não seja um mero vassalo de um processo de dominação neocolonial, eu acho que já melhora a situação da classe trabalhadora. É por isso que eu tenho muita desconfiança desses discursos que eu vi circulando no Brasil. São golpes militares. Eu nunca vi golpe militar redundar em um processo democrático. Veja. Portugal. Né? Enfim, mas veja, tudo bem, surge de um golpe militar, mas se estabelecer um governo que tem alguma preocupação com legitimidade nacional, a coisa já muda de figura, porque, gente, é muito doido você pensar que o que a gente via, por exemplo, no Níger, no Mali, tem bases militares francesas para garantir a exploração, a operação econômica de empresas francesas. Se tivesse uma greve... Gente, como é que faz uma greve, por exemplo, de uma empresa que é protegida por um exército estrangeiro que não responde ao governo nacional? Imagina assim, não, vamos aqui fazer uma greve. Não vai fazer greve não, porque a empresa é toda protegida por um exército do antigo colonizador, tá ligado? E tem soldado para todos os lados com fuzil. Então, assim, eu acho que a tendência, se consolidar, tal, pode ser que você crie situações melhores de organização e de luta para a classe trabalhadora, porque agora vai ter que se ter um princípio de legitimidade nacional e isso tem consequências. Não dá para você sair atirando e matando todo mundo à torta e à direito simples e acabou esperando a revolta passar, porque a sua única preocupação é manter o fluxo de urânio do Níger para a França, sabe? Como era do governo anteriormente derrubado. Então, eu acho que daí pode sair algo positivo. Agora, eu friso uma coisa. Recentemente eu vi uma entrevista do companheiro Breno Altman, né? Trabalho lá no Opera Mundi, sou colunista. O Breno Altman falava de revoluções anticolonialistas, falava de uma nova onda de revoluções em África e tal. Veja, gente, assim, somos marxistas, né? Não dá para chamar um golpe militar de revolução. Um golpe militar pode virar uma revolução, que foi o que aconteceu, inclusive, em Burkina Faso. Que começa com um golpe militar, em Burkina Faso não agora, gente, na época eu tomei Sankara, que começa com um golpe militar e se desenvolve na Revolução de Agosto. Agora, nesse momento, o que aconteceu não foi isso. Pode ser que o resultado seja positivo, eu torço para que sim, e eu acho que tem fortes possibilidades de acontecer. Mas a gente precisa ter calma também, né, no processo de análise, ter paciência histórica e ir observando. Eu acho que daí pode sair algo positivo, sabe? Porque o caso do Níger, por exemplo, só para fechar assim, se 80% do povo apoia o governo, que tem um discurso fortemente anti-francês, de soberania, e que diz que quer nacionalizar o urânio, esse povo que está apoiando esse processo está esperando alguma mudança, por exemplo, de suas condições de vida a partir da riqueza do urânio. Então, o governo não pode, por exemplo, depois disso, dizer assim, não, beleza, consolidamos um novo governo, vamos nossos amigos e pares explorar aqui como se fosse antes, a gente enriquecer e o povo que se exploda, sem que isso cause uma corrosão fundamental da legitimidade e que crie problemas para a sustentação desse próprio projeto, né? Sabe? Então, acho que é por aí que a coisa anda. Muitíssimo obrigado, Jones Manuel. O tempo, você também trabalha em comunicação e em jornalismo. O tempo não se exige terminar por aqui. Nós queremos te agradecer, Jones Manuel, educador e historiador. Este tema recomeça. Na verdade, eu queria te dizer que aqui no sul do Brasil também existe mídia que cuida da África todos os dias, não só no eixo Rio-São Paulo, e a gente segue muito de perto, por isso você está aqui, mas diariamente o Portal Desacato trabalha as questões da África, porque são absolutamente centrais e parceiras. Tanto que quando você falava
Agora, na sua última intervenção, eu me lembrava, caramba, são os processos tão parecidos com os que aconteceram na América Central, por exemplo, e que levaram a grandes mudanças. Sempre recomendo do cinema francês o Salário do Medo, com Yves Montand, né, que demonstrava muito isso que Jones falava, né? Como você ia fazer uma greve se o Exército Nacional defendia a empresa imperialista que lá estava? Bem, muitíssimo obrigado, Jones Manuel. Nós continuamos com esta edição de O Mural da Manhã. Seguimos agora no estúdio virtual. Obrigado, Jones. Tchau, tchau, Sofia. Tchau, tchau, Raul. Foi um prazer e estamos à disposição para conversar outras vezes. Abraço. O prazer foi nosso. Produção Portal Desacato. Realização Cooperativa Comunicacional Sul.